Porquê é que a África do Sul tem 3 capitais? Sim, para quem não sabe, a África do Sul tem 3 capitais. Devido à sua segregação racial e a exploração dos seus recursos naturais, a África do Sul ficou dividida em diversos territórios autónomos. E, em 1860, surge a primeira capital, Pretória. Aí é que está o problema. Em 1910, eles chegaram à conclusão que tinham um compromisso com as diferentes regiões do país. Isto após a unificação da África do Sul em 1910. Isto só para vocês perceberem a complexidade da sociedade da África do Sul. Só para conste, cada capital tem o seu respectivo papel, que eu vos vou dizer agora. Então nós vamos começar por Pretória, que é a capital administrativa, onde fica a sede do Poder Executivo e do Governo. E desse modo, onde estão localizados os escritórios do Presidente e os principais departamentos administrativos. De seguida temos a cidade do Cabo, que é a capital legislativa, ou seja, onde se localiza o Poder Legislativo, o Parlamento. Por fim, temos Bloemfontein, que é a capital judicial, onde fica o Poder Judiciário, e por esse facto é onde também está localizado o Supremo Tribunal da Apelação da África do Sul. O que é uma península? Para quem não sabe, uma península é uma extensão de terra rodeada por água em 3 lados, mas que está conectada a uma massa de terra ainda maior. O nome península deriva do latim, em que paien significa quase e ínsula significa ilha, ou seja, quase ilha. Como devem de imaginar, a península difere em diversos tamanhos e feitios. Porém, eu vou-vos dizer aqui alguns exemplos. Por exemplo, temos a Península Ibérica, que tem Portugal e Espanha, no sudoeste europeu. Depois temos a Península da Arábia, que tem como alguns países Arábia Saudita, Iémen, Omã. Também temos a Península da Escandinávia, que tem como principais países Noruega e Suécia. Também existem outras definições, cabo e ponto, ou promontório. O que é um cabo? Cabo é um ponto elevado de terra que se projeta para o mar e que causa uma mudança significativa na costa. Já a ponta é exatamente igual, só que é uma altura muito mais considerável. Como exemplo, temos o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, e o Cabo de Hornos, na Espanha. E porquê que Macau já pertenceu a Portugal? Para quem não sabe, oficialmente, desde o século XIX, Macau pertence a Portugal até 1999. E vocês devem estar a perguntar: isso não é muito estranho. Talvez. Então, para contextualizar, no século XV e XVI, foi quando Portugal começa a era dos descobrimentos, isto porque tinha pretensões de fazer uma alternativa à Rota da Seda, que era controlada apenas por um povo. Então, depois de Portugal ter estabelecido colónias em alguns locais, ele, entretanto, chega à China e depois estabelece-se em Macau. E tem um motivo específico para se localizar em Macau, porque Macau é uma cidade portuária. Depois de Portugal chegar a Macau, decidiu negociar com as autoridades locais para estabelecer um ponto de comércio permanente. Macau atinge o seu auge nos séculos XVI e XVII, servindo de entreposto comercial entre Japão, China, Índia e Europa. Todavia, só em 1887 é que a China reconhece totalmente Macau de Portugal. Em 1999, Macau deixa de pertencer a Portugal e, basicamente, a China é fechada, mas em algumas zonas é aberta, por exemplo, Macau. Quais são os países da Escandinávia? Tradicionalmente, os países da Escandinávia são constituídos por Dinamarca, Suécia e Noruega. Porém, numa definição mais ampla, podemos incluir a Finlândia, as Ilhas Faroe e a Islândia. Países escandinavos porque eles compartilham a mesma história, cultura e uma proximidade geográfica. Uma das semelhanças que nós podemos notar é nas bandeiras, que, como podem ver, são muito idênticas, pelo menos o estilo. Depois também podemos verificar nas línguas, porque são todas de origem germânicas do norte, tirando a Finlândia, que é uma fino-úgrica. Apesar de terem partilhado um passado com os vikings, também se pode evidenciar semelhanças nas suas culturas. Porquê? Porque eles têm um estado de providência de exemplo aos outros países, preocupando-se muito no bem-estar da população e depois também uma preocupação enorme na sustentabilidade. E na Idade Moderna, eles entreajudam-se politicamente e economicamente. Quais são os países do Cáucaso? Localizam-se nas montanhas do Azerbaijão, não, Cáucaso. E essa zona se localiza entre o continente europeu e o continente asiático, e também entre dois mares, que é o Mar Negro e o Mar Cáspio. Os países do Cáucaso são constituídos por 3 países, porém tem mais 3 países que têm um pouco de território associado, como é a Turquia, o Irão e a Rússia. E inteiramente o Azerbaijão, a Arménia e a Geórgia. Essa zona está num ponto geopolítico estratégico devido à sua localização e então já foi ocupada por diversos impérios: o Otomano, o Império Persa e o Império Russo. Hoje em dia, a Geórgia, o Azerbaijão e a Arménia são países independentes. Porém, até 1991 não se verificava essa mesma situação, em que faziam ambos parte da União Soviética. Com a sua dissolução, esse acontecimento culminou em diversos movimentos independentistas, nomeadamente esses 3, mas depois também originou bastantes conflitos, por exemplo, o Nagorno-Karabakh, o Daguestão na Rússia, depois temos a Abacásia e Ossétia do Sul e principalmente o conflito mais popular que foi o da Chechênia. Então, agora vocês, qual era o significado da expressão
cortina de ferro. Para contextualizar, nós temos que retornar à década de 40. É nessa década que dá-se o fim da Segunda Guerra Mundial. E então, os seus maiores vencedores, União Soviética e Estados Unidos da América, dividem a Europa em dois. O lado oriental, que era comunista, ocidental, que era capitalista e fazia parte do lado dos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, que foi um conflito não armado, mas marcado por tensões políticas entre Estados Unidos e União Soviética, o então primeiro-ministro da altura, Winston Churchill, no Reino Unido, citou a expressão cortina de ferro, em que a Europa estava dividida numa cortina e atrás da cortina estavam os países de leste, que era o lado oriental. Devido à destruição da Segunda Guerra Mundial, ambos os lados criaram planos para voltar a reconstruir a Europa. Hoje em dia já não existe a cortina de ferro, mas foi a realidade há pelo menos 30 anos atrás. Então, agora vocês sabem porque é que o Canadá é tão grande, mas a sua população está toda concentrada no mesmo sítio. O Canadá é o segundo maior país do mundo. Além disso, corresponde a 20% da América inteira. Só que em população, ele corresponde a 4% da América. Só como exemplo de comparação, os Estados Unidos têm 9 vezes mais a população do Canadá. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem quase a mesma população. Dos cerca de 38 milhões de habitantes, encontram-se em centros urbanos, como Toronto, Ottawa, Vancouver, Edmonton, Calgary e Montreal. E essas zonas pertencem, por exemplo, ao Quebec, que tem cerca de 5% do território, enquanto Nunavut tem mais ou menos o tamanho do México, mas tem 38 mil habitantes, enquanto o México tem 128 milhões. Esse fator da população concentrar-se no sul deve-se maioritariamente devido às temperaturas, mas também deve-se aos fatos históricos, como a colonização que foi concentrada naquele sítio e depois não havia melhores infraestruturas, e por isso é que não existia incentivo para a população deslocar-se para aquelas zonas. Mas então, agora vocês sabem porque é que nunca se interligou o continente europeu com o continente africano através de uma ponte. Na ponta sul da Espanha tem um lugar que se chama Estreito de Gibraltar, que só fica a 14 km do continente africano. Ou seja, provavelmente seria vantajoso construir uma ponte em que ligasse os dois continentes, que assim podia-se fazer uma troca mais fácil de bens, serviços e pessoas. Tem diversos motivos para não acontecer a construção dessa ponte, contudo, um deles pode ser o fator meteorológico, porque a transição do Oceano Atlântico para o mar Mediterrâneo é extremamente turbulenta, com ventos fortes, ondas bastante altas. Depois temos o fator da profundidade, tem cerca de 900 metros de altura, o que seria muito pouco viável porque, além de caro, ia ser extremamente difícil ter estabilidade. E depois vem o problema histórico e diplomático, porque ligaria Espanha a Marrocos. Não seria muito viável porque eles têm alguns conflitos diplomáticos. O fator história, porque foi daí que entraram os muçulmanos para a Península Ibérica e acesso à Europa. Agora ficaste a saber o motivo de o Cristóvão Colombo encontrou a Índia. Essa afirmação é errada, porém eu vou explicar. Cristóvão Colombo era um navegador genovês e ele dirige-se a Portugal e tenta convencer o rei que descobriu um caminho para a Índia. E o rei não aprovou porque já tinha várias navegações em curso similares. Como Dom João II rejeitou, ele decidiu recorrer aos vizinhos. Então foi aprovado por Dom Fernando II de Aragão e Dona Isabel I de Castela. Mas essa navegação só foi financiada porque eles no mesmo ano conseguiram expulsar definitivamente os muçulmanos da Península Ibérica. E como já não havia guerras, já podiam começar a navegação. Então, no mesmo ano, ele chega às supostas Índias, mas não era. Era as Bahamas, Cuba e Hispaniola. Cristóvão Colombo foi preso por abusos na administração das Índias Ocidentais e morre na prisão. Então, agora tu ficaste a saber que... Qual é a maior estrada do mundo? A rodovia Pan-Americana está no Guinness Book porque é considerada a maior rodovia do mundo, em que tem cerca de 30 mil quilómetros. E esta estende-se desde o Alasca, em Broadway Bay, e acaba na Argentina, na região de Tierra del Fuego. Essa estrada estende-se por 14 países, começando nos Estados Unidos, depois Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Chile e, por fim, Argentina. Claramente aqui preconceito com a Bolívia e com o Brasil, que poderia passar tranquilamente por lá, mas não passa. Uma coisa extremamente interessante é que ela consegue ir da ponta de um continente e chegar à ponta do mesmo de norte a sul, o que é incrível para
quem quer circular, como para quem quer fazer negócios, porque é uma via extremamente crucial. Desse modo, vocês ficaram a saber, esta é a América Latina, este é o Chile. Vocês podem reparar que o Chile é extremamente extenso, mas também extremamente pouca espessura. Vou-vos dar aqui alguns dados para vocês perceberem o que eu quero dizer com isso. Ele tem 4.270 km de extensão territorial, ou seja, isso equivale ao extremo mais longo do Brasil. Depois, se compararmos dos Estados Unidos de este para oeste, tem 4.500 km. É quase o mesmo valor. E depois fomos comparar ao da Austrália, que é 4.000. Ou seja, o Chile ainda é maior. O problema é que o de espessura só tem 177 km. Isso deve-se ao Andes, a maior cordilheira de montanhas do mundo, porque impediu a expansão do Chile para este. E esta é originada devido à subducção da placa de Nazca com a placa sul-americana. E ele, apesar de estar espremido na cordilheira dos Andes, para o oeste não pode se expandir porque tem o Oceano Pacífico. O que muita gente sabe é que ele na verdade tem mais territórios. Ilha da Páscoa, algumas ilhas na Polinésia Francesa. Tenta reivindicar algum território na Antártida. Mas qual é a maior rota possível de percorrer a pé? Essa rota inicia-se no Cabo das Agulhas, na África do Sul, e depois acaba no Nordeste russo, ou seja, colossal. Se por acaso tiverem coragem de fazer essa rota, vocês teriam de passar por desertos escaldantes, florestas densas, centros urbanos e montanhas geladas. O que pode piorar é a distância, porque estamos a falar de uma rota de 22.000 km, que para uma conta mais ou menos fácil, vamos lá, vamos imaginar que conseguimos manter uma constância de 18 km, demoraria cerca de 3 anos. Como é lógico, poucos tentaram fazer essa rota, mas se por acaso conseguiste fazer, nota-se mesmo que tens um espírito aventureiro e que tens resiliência, que é preciso. Mas então, agora tu ficaste a saber porque é tão perigoso a transição da América do Sul para a Antártida. Fazer uma travessia de barco de um oceano para outro no sul da América é um desafio imenso. Antes de existir o Canal de Panamá, essa era das principais rotas, porque era muito mais simples dar a volta à América do Sul do que dar a volta literalmente ao mundo. E porquê? Porque lá encontra-se o Cabo de Horn e do outro lado o Estreito de Drake. Um na ponta sul da América do Sul e outro na ponta norte da Antártida, respectivamente. E porque lá tem os ventos do oeste, que é conhecidos como os rugidos dos 40, que depois entram em contacto com o Oceano Pacífico e Atlântico ao mesmo tempo, o que forma ondas altíssimas, até 10 metros, e depois fortes tempestades. Além disso, as embarcações ainda tinham que lidar com icebergs e falta de locais para ancorar em caso de emergência. Então, agora eu pergunto-vos se sabem onde fica o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático fica numa zona contraída entre o sul da China e o leste da Índia. Mas, para que vocês percebam bem, está aí na imagem. Essa região contém os seguintes países: Brunei, Camboja, Laos, Vietnã, Timor-Leste, Singapura, Tailândia, Filipinas, Indonésia, Myanmar e, por fim, Malásia. Eu decidi passar este dado aqui interessante. Tem 689 milhões de pessoas, que corresponde a 8,58% da população mundial. Muita gente, só naquele pequeno espaço. Como aquela zona foi maioritariamente colonizada, eles têm uma diversidade cultural e étnica que não existe em mais lado nenhum. Eles têm centenas de línguas e uma grande mistura de tradições. É importante dizer que nessa zona também se encontram muitos de dragões e tigres asiáticos. O que, se vocês não sabem, posso fazer um vídeo futuro. Mas também que eles têm um papel geopolítico extremamente importante devido às rotas marítimas. É um lá onde se encontram muitas economias emergentes. Então, eu pergunto se vocês sabem onde fica o Tibete. Provavelmente vocês já ouviram muitas vezes a palavra Tibete, Dalai Lama, mas nem sabem que isso se refere. Mas fica tranquilo que eu hoje vou-te dar uma pequena alusão. Então, para começar, o Tibete é uma zona atualmente pertencente à China, mais precisamente no sudeste da China. É uma zona extremamente montanhosa, do ponto de ser a região em média mais alta do mundo, ultrapassando os 4.000 metros de altura. Ela nem sempre foi uma região autónoma da China, até porque já foi um país, sim, e na verdade era uma teocracia, ou seja, os governantes eram líderes religiosos, e aí está o Dalai Lama, que são basicamente os líderes do budismo. Em 1950 é que são realmente anexados pela China, e o seu Dalai Lama 14 foge para a Índia, que conseguiu até na cidade de Dharamshala formar um governo no exílio. Apesar do Tibete atualmente pertencer à China, eles diferenciam-se das outras 5 regiões autónomas e da própria China, principalmente devido à sua religião, que é amplamente o budismo, que é ao contrário das demais. Então, agora pergunto-vos se vocês sabem